assim como você está, abra Gênesis 1. Vamos ficar só um pouquinho em pé para essa leitura tão poderosa, tão conhecida, que nos remete a algo poderosíssimo essa noite. Vai nos falar que Ele nos vê. Amém? Desde o princípio Deus nos vê, queridos. Antes de sermos ainda, um feto, ainda quando éramos, o profeta diz, uma substância informe, Ele já nos via. Ele já tinha projetos, planos detalhados. Você crê nisso verdadeiramente? Amém? Mas você nunca fez o questionamento, então por que eu vivo certas circunstâncias na minha vida tão difíceis? Você já fez esse questionamento? Não precisa me responder não, responde para você mesmo. Amém? Todos nós já fizemos. Se pararmos realmente para sermos sinceros, porque tem muita gente nesse momento, é tão religioso, mas Deus não está preocupado com a religiosidade nossa, Ele está preocupado com o nosso coração sincero. Então vamos ler juntos? Gênesis 1, o princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí vem algo importantíssimo. Repita comigo, Viu Deus que a luz era boa. Repita, boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. E houve tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas e mares, e de novo, e viu, repete comigo, viu? Deus que era bom. Repita, bom. Está parecendo a Dora Aventureira, né, gente? Mas é importante para a gente fixar, tá? E disse Deus, produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre toda a terra, e assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvore que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E mais uma vez, e viu Deus que era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares do firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares do firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E mais uma vez, e viu Deus que era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o quarto dia. E disse Deus, produz as águas, enxames de seres viventes, e voe as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme a sua espécie, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. E houve tarde e manhã, e foi o quinto dia.
E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a espécie, e todos os répteis conforme a espécie. E mais uma vez, Deus que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tendo-vos dado toda a erva que produzem sementes e se acham sobre a face de toda a terra, bem como toda árvore em que dá fruto e que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tendo dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que eu tinha feito. Aí tem uma ênfase agora. Era o quê? Era muito bom. Amém? Você pode sentar. Quem nunca tinha lido sobre a criação, agora leu, olha aí. Na marra, né, gente? Mas foi bom, não foi? Ficamos atentos. Igual o carro, eu estava dirigindo hoje o carro aí, o carro que a gente está agora, ele dá um aviso, sabe? E esses alertas quase me matou do coração. Porque simplesmente encostou um carro perto da gente, ele fez uma suada tão absurda. Eu falei: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? E às vezes a gente precisa desses alertas, ficar em pé, fazer com que o nosso cérebro esteja ativo. Nós estamos estudando um tema tão poderoso: Ele te vê. Amém? E depois de tantas ministrações, nós passamos aqui uma jornada, né, esse mês, poderosíssima. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. A última foi tão poderosa, o apóstolo ministrou, né, sobre Natanael, que foi visto debaixo da figueira. Quem descobriu aquela figueira sua, pessoal? Diga amém. Amém. Eu lembrei da minha figueira, eu lembrei do momento que Deus me deu um grande livramento. E hoje eu conto uma nova história. Mas todos nós temos. E eu fiquei pensando: e agora, meu Deus? Onde é que eu vou encontrar mais que Ele nos vê? Simplesmente em toda a palavra Ele nos vê. Amém? Lá no princípio, claramente fala assim, que tudo que Ele formou, e Ele foi se agradando do que formou, Ele viu. Então foi um processo, né? Ele falou, Ele pensou, falou, e quando Ele falou, tudo veio à existência. Aí Ele vê a sua obra e Ele declara algo sobre a sua obra que é tão importante que de Gênesis a Apocalipse Ele fala sobre isso. Bom, que interessante, né? Tudo que Ele fez foi bom. Então eu quero dizer essa noite que tudo que Deus fez na sua vida, na verdade a sua própria vida, Ele declara que é bom. Amém? Você pode receber em nome de Jesus? Amém. O que é ver? Ver é um sentido da vista sobre algo. Então Jesus tem esse cuidado, Deus tem o cuidado de criar algo, mas não apenas criar. Ele vê e vê os detalhes. E Ele avalia esses detalhes. Você tem um Deus cuidadoso, um Pai amoroso, que não apenas te fez, mas Ele vê cada detalhe da sua personalidade, né, do seu físico. Deus conhece detalhes, querido. A palavra de Deus diz que Ele sabe a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça. Olha que coisa poderosa, não é? Só os carecas que, né, Deus não... Mas sabe da barba, olha aí. Então Deus conhece os detalhes da nossa vida. Às vezes a gente acha que foi um simples acaso do destino, nossa existência. Mas eu quero declarar essa noite que jamais, jamais, Deus faria alguém tão especial como você é, de uma forma assim, impensada.
Porque ler toda a criação e perceber esse Deus que vê. É importante a gente conhecer a natureza do nosso Deus. Vocês estão comigo? Amém? Que é um Deus dos detalhes, o Deus do cuidado. E a Bíblia fala algo poderoso, que Ele não muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele continua com as mesmas características, Ele continua nos vendo em todas as nossas necessidades, situações, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Ele está e esteve sempre presente, amém? Então Ele é um Deus que vê. Escreve isso, o meu Deus me vê. Porque as adversidades, os momentos difíceis nos fazem pensar tantas loucuras, que não somos vistos, não somos amados. Todos nós passamos pelos vales, mas é nos vales e nos desertos que nós temos que recordar essa palavra, porque é ela que nos dá a base da vida, amém? Se desde o princípio tudo foi feito por meio da palavra, ela tem que ser a base da nossa estrutura. Então declare isso sobre você mesmo: Deus me vê. Ele é um Deus que vê, amém? Mas tem uma palavra poderosíssima junto do que Ele viu, que nós vamos aprender hoje de forma diferente. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em algumas línguas, e uma delas, o hebraico. O hebraico é uma língua completamente do judeu, do povo judeu. Sabiam disso? Deus mesmo concedeu essa língua para eles. E eles foram aprendendo por meio do estudo da própria palavra. Vocês acreditam nisso? Que coisa poderosa. Então, essa palavra aqui foi escrita em original no hebraico. E o hebraico é assim, ó, não é igual ao português não, que a gente fala meia. Aí meia pode ser a meia que você calça, pode? Pode ser a meia passagem, pode ser meia alguma coisa. No hebraico, uma palavra ela tem um significado único, que vai sendo encaixado de acordo, né, com a frase, com a necessidade. Então tem um significado único. Olha que precioso. Então, quando a Bíblia diz que algo é escrito no hebraico. Vocês estão entendendo? No grego ainda é um pouquinho diferente, que lá na frente alguns livros da Bíblia foram escritos em grego, mas o hebraico não. O hebraico tem essa pureza. Por que eu vou falar isso? Porque eu vou explicar, hoje eu vou ensinar para vocês, em hebraico significa bom. Vocês nunca mais vão esquecer. E todas as vezes vocês vão lembrar disso, porque tem algo completamente diferente quando a gente parte desse princípio. Não é o bom na língua portuguesa, é o bom da língua hebraica, que muda tudo. Viu Deus que era bom. Bom no hebraico é tov. Repita, tov. Bom é bom, formoso, mas é formoso segundo a vontade plena de Deus. Não significa uma coisa formosa, simplesmente bonita, mas tem um significado ainda mais profundo. Significa uma totalidade de Deus. Você sabia que só nesse primeiro capítulo, essa palavra tov foi repetida? Quantas vezes nós repetimos aqui? Vocês contaram? Teve alguém que contou? Não? 7 vezes. Olha que coisa poderosa. 7 é o número de Deus, significa totalidade. Vocês vão já entender. 7 vezes Ele diz que tudo que Ele criou era bom, e no final Ele dá uma ênfase que era muito bom, era muito tov. Tov, para o hebraico, significa assim, ó, no tempo certo, preste atenção, é diferente. No tempo certo, na hora certa e da forma certa. Muda ou não muda tudo? No tempo certo, na hora certa e da forma certa. Então não era um qualquer bom, era tov. Tov é a vontade plena de Deus. Então quando Ele criou todas as coisas, Ele disse que tudo estava no tempo oportuno. Tudo foi criado pensando em algo, num projeto pleno do nosso Deus. O olhar dele muda toda a realidade. Então Ele fez e Ele foi dando o decreto sobre algo. E quando nós vemos a natureza, nós temos esse respirar. Quem para olhar o nosso mar, por exemplo, aqui nós temos essa possibilidade, estamos no litoral maravilhoso de Belo, e quando a gente contempla, Deus disse que tudo isso era bom. Tem gente que ainda consegue não ver o bom e o belo, né? Mas a partir de hoje, nunca mais você vai olhar para
para as coisas que Deus criou e vai ver como naturais, porque jamais você e eu poderíamos fazê-los. É tov, queridos, é a vontade plena de Deus, é tempo certo, é a hora certa, é da forma correta. Tudo tem, quando tem o tov, tem o dedo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Quando Deus fala que a vontade dele é o quê? É tov. Tov, perfeita e agradável. Então Deus tem uma vontade plena, Ele nos vê, mas Ele deseja algo pleno para nós. Ele tem uma história para cada um de nós. E porque às vezes a gente parece que não está vivendo essa plenitude de Deus, essa graça plena de Deus, porque talvez o erro não é o do Senhor, porque quando Ele viu, Ele disse que era tudo bom, era tudo tov, inclusive o homem quando foi feito. Talvez não seja o olhar de Deus, seja o nosso olhar em uma direção errada, em um foco errado. Amém? Até para nós mesmos, hoje nós temos uma visão equivocada de quem nós somos, porque somente em Deus poderemos ter uma visão plena. Amém? Então a origem de tov, o que ele quer dizer? A origem não é apenas uma origem do que é bom, do que é ruim, mas tem a ver com a existência. Deixa eu conseguir explicar melhor. Para nós, no nosso português, tem a ver assim com é bom, é ruim, né? Só conseguimos entender o bom assim. Não tem uma comparação assim. O bom de Deus é algo da essência, está dentro, sai de dentro, não é algo que é apenas algo externo. Deu para compreender isso? Então, essa totalidade. Então, quando ele faz toda a criação, Ele declara que de fato é bom, porque hoje nós vivemos algo tão corruptível. Onde entra a morte, onde entra as desilusões, onde entra a depressão, o medo, a angústia. Se tudo era bom, se tudo era perfeito. Eis a questão. O que foi que nós vimos que mudou toda essa história? Porque se Ele diz que tudo é bom, que era tudo perfeito, e de fato era. Quem crê nisso, diga eu creio. Eu creio e declaro isso sobre a minha vida. Amém? Porque nós precisamos declarar essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra, quando é liberada, ela tem que achar um lugar, ela tem que mudar a realidade, amém? Em nome de Jesus, porque quando Ele criou todas as coisas, foi por meio dessa palavra, e é a palavra de Deus que é Cristo, não é qualquer palavra, é esta palavra, amém? O nosso Deus, Ele é poderoso. Quando eu aprendi, fazendo esse estudo, sobre o que significava de fato ser bom e o que era ver, né? Que o nosso Deus vê. Eu comecei a perceber que realmente nós precisamos ter, né, um encontro e ver o que Deus vê. Amém? Para que as nossas realidades mudem de fato. Que a gente não tenha um discurso apenas nos lábios, mas na vivência tenha uma vida confusa, sem paz, sem plenitude. Nosso olhar é que precisa voltar à origem. Amém? Assim como João ministrou lá sobre a vida de Natanael, que foi profundo. Então Jesus era contemporâneo de Natanael. Quando Natanael vê Jesus, ele não consegue, assim, a princípio, precisou ter uma revelação para que isso acontecesse. Para que ele entendesse, não, esse aí é o Messias, ele me viu desde a figueira, desde quando eu fui salvo, onde Deus colocou a mão poderosa e houve um livramento. Quem está lembrando da história aqui, amém? Os que estão acompanhando estão lembrando. Ele precisava de algo que desatasse aquela visão dele. Vocês estão comigo? Amém. E Deus quer realizar isso no nosso meio essa noite. Você quer voltar a ver como Deus vê? Você quer ter o olhar de que tudo de fato é bom? Está dentro dessa totalidade de Deus? Precisamos desse sobrenatural do Pai. Ele tem que alcançar o mais profundo do nosso coração. E como fazer isso, apóstola? Existe sim algo que atrai o Espírito Santo. A palavra de Deus é bem clara. E ela diz que um coração quebrantado e um coração contrito, jamais Ele desprezará.
É verdade ou não é, igreja? Precisamos ter essa visão que Deus vê. Tudo muda, o dia muda, a família muda, o ambiente muda. A Bíblia fala algo poderoso que diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas como? Que a terra foi submetida ao pecado e Deus ainda declara que a terra está cheia da glória de Deus. Como é que a gente pode ver a glória de Deus num mundo caído? Queridos, aí eu me lembro quando Pedro estava no meio da tempestade, né? No barco, todos estavam ali naquele barco, Pedro e os discípulos de Jesus, alguns dos discípulos, e começou a ter uma grande tempestade, e Jesus estava ali quietinho no barco, e daqui a pouco eles veem, né? Jesus saiu andando, eles nem viram isso, né? Lá no meio do mar, eles veem Jesus lá andando, em meio àquelas situações, ele manda quietar tudo, e ele vai andando até o mar, e ele chama Pedro, e quando Pedro olhava na direção de Cristo, ele conseguiu algo sobrenatural. Não dá para falar das coisas de Deus de forma natural apenas. Quem está comigo? Quem está compreendendo? Ou nós desatamos de fato a conhecer esse Deus de forma sobrenatural, crendo que Ele é o mesmo desde o princípio, que Ele vê que tudo é tov. Os olhos de Deus é tov, amém? Que Ele vê as realidades além do que elas são. Vocês estão entendendo isso? Ele vê conforme o que Ele crê, Ele vê conforme o que Ele liberou para que fosse. Por isso essa noite nós precisamos tomar posse dessa verdade. E ali enquanto Pedro estava indo na direção certa, no olhar certo, ele não titubeou, não caiu, mas como Pedro é humano, todos nós, né? Pedro representa a igreja. Quantas e quantas vezes nós estamos em situações difíceis e a gente tira o olhar de quem não deveríamos tirar jamais. Olhamos para o lado, olhamos para as adversidades, olhamos para as pessoas, para as suas limitações. Nós temos vivido dias bem difíceis como igreja, no aspecto de testemunho, de muitos que infelizmente não têm tido um bom testemunho em liderança, e quantos fracos na fé têm, infelizmente, titubeado em sua fé. Eu nem culpo os fracos, que cada um vai prestar conta do que Deus entregou, então cada liderança dessa Deus vai cobrar, porque Ele derramou unção, e essas pessoas, e cada um de nós, não estou falando os que infelizmente têm caído, mas nós temos que aprender, a igreja de Cristo, a ter o foco nele, amém? A ter o olhar que Deus tem em todas as coisas, porque tudo quando Ele fez, Ele disse que era bom. Então o que aconteceu para que tudo isso mudasse? Aconteceu algo, lá nós vamos ver em Gênesis 3, e aí a gente vai ver o momento que a visão mudou. A Bíblia diz que no entardecer, um pouco antes, aí você vai ver que Deus tinha todo um relacionamento com Adão e Eva. Eles caminhavam no jardim, você imagina isso? No lugar da perfeição. Ao entardecer, Deus ia ter com eles esse encontro. É por isso que a gente ama o entardecer, né? Aqui, que eu gosto de dar essa ênfase. Mas era o horário, a Bíblia diz isso. E eles tinham essa comunhão, eles viam Deus. Enquanto eles estavam tendo esse relacionamento, enquanto eles viam Deus, o olhar deles estava no tov, na perfeição, no bom, no formoso, no perfeito, no agradável. Mas chegou um dia que o olhar mudou, e todo mundo sabe lá em Gênesis 3:6, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Interessante que tem aqui de novo tov. Toda vez que tiver boa, lembre-se disso, é tov. Tov é perfeição, plenitude. Estão lembrando disso? Ela viu que a árvore era boa. A árvore era mal ou era boa então? Era boa. Pertencia a Deus. Mas era a primícia do próprio Deus. E Ele disse que daquela parte ninguém poderia comer. Olha que coisa poderosa. Quando tratamos primícia, a gente nunca lembra, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver com as primícias do nosso dia,
com as primícias da nossa finança, com as primícias da nossa família. Quantas e quantas vezes nós vemos o que é de Deus e o nosso olhar vai justamente porque é bom, mas não é nosso. E muitas vezes saímos do propósito, saímos do lugar da perfeição, saímos do lugar do tove de Deus, porque nós tiramos o olhar dele e colocamos naquilo que não é para ser colocado. Foi isso que aconteceu. O fruto era bom. Eva sabia plenamente que não deveria comer do fruto. Amém? Estão comigo? Amém. Eva sabia ou não sabia? Ela sabia. Por mais bonito que fosse, por mais belo que fosse, por mais parecido algo de Deus, mas é de Deus, por que eu não posso? Não era permitido a ela. Amém? E a gente faz sempre, todas as vezes que a gente ouvir a palavra, a gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Quantas vezes Deus tem nos falado em áreas da nossa vida? Isso pode ser muito bonito, parece ser bom e às vezes até é, mas não é para aquele tempo, não é para aquela hora. Vocês estão compreendendo? Estão comigo? O que é que Deus tem falado ao teu coração esses dias? Ainda não é o tempo. Ainda não é a hora, não é a plenitude do tove, não é bom. Estejamos com os olhos espirituais abertos, querido, porque Eva não pensou assim. Ouviu a serpente, é nessa hora que Satanás entra e entra com força. Aí eu vou ser bem nordestina, né? Entra com força, meu amigo. Porque olha, Satanás, ele não vai te tentar em áreas que você é forte. Presta atenção. Sempre é na área da tua fragilidade. Áreas que você já caiu ou que é tendencioso a fraquejar a sua fé. Então, a serpente já cercava Eva há muito tempo. Ela já, com certeza já tinham alguma comunhão. Porque uma serpente falar é um negócio esquisito, né? É ou não é? Vocês nunca pararam para pensar nisso não, gente? Como é que a mulher para ouvir uma serpente? Ela não rastejava, a Bíblia diz que ela não rastejava, então devia andar, né? Sei lá. Mas era um animal. Os animais não falavam. Está escrito na Bíblia que os animais falavam? Não era estranho, não? Vocês nunca pararam para analisar isso? Só eu? Eu fiquei, como é que um animal falou? Mas aqui estava falando. Era esquisito, né? Cuidado com os animais que estão falando na tua direção, viu? Porque tem uns que estão se achando animal, né? Uau, 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 uau. Já viram? Isso não é de Deus não, viu? É uma mulher que se diz que não é uma gata, né? Miau, miau. Mas eu estou brincando, mas falando de algo sério. Às vezes tem coisa que está na cara, que é estranho, que não é bom, que não é tove para nós. E às vezes a gente para dar atenção. E aí que vai entrando esses pensamentos. Satanás nunca vai vir horroroso. Eu acho que essa serpente devia ser um animal agradável e bonito, porque depois virou rastejante. A Bíblia não detalha como ele era, né? Esse animal, estou falando. Mas virou uma serpente, uma cobra que se rasteja, e hoje a gente foge disso, né? Pelo menos as pessoas normais. Tem umas que botam até no pescoço. Mas no geral a gente quer distância. Acredito que não deveria ser assim. Isso é um pensamento meu. Estão comigo? Para ter atraído Eva, deve ter sido algo que interessante. Mas era estranho ao natural. Por que aquela mulher ficou dando atenção ao que era estranho ao natural? Então, no nosso dia a dia tem muita coisa que nos cerca. Que às vezes não é nem tão estranho assim. Mas a gente tem aquele sinal. Quem tem o Espírito Santo sabe do sinal que eu estou falando. Dá aquele alerta assim, eita, isso não é para mim. Quem já teve essa experiência? Isso não é para mim não. Pode até ser bom, mas é para o outro, não é para mim. O Espírito Santo fala ou não fala? Ele fala. Hoje ele me falou, enfim, algo sobre você. Enfim, faz muitos anos, né, Patrícia? Não é o tempo nem a hora. E quando Deus, Ele fala, Ele dá o alerta. Todo aquele que tem o Espírito Santo, Ele alerta assim.
Eva viu. Você está vendo que é o ver? Que tem muito. A Bíblia diz, olhe, que o nosso olho seja o quê? Tove. Porque tudo que entra pelo olho tem que ser bom. Vocês estão entendendo? Tove é o bom. Estão lembrando? Porque senão vai contaminar todo o corpo. Então, cuidado com as ciladas do inimigo. Algo que pareça muito bom para você, para a sua família. Dobra o teu joelho. Pergunta ao Espírito Santo se é a direção de Deus para a tua vida. Entenda que não vai ser o bicho feio, não. Talvez seja algo que até você possa estar esperando, mas que ainda não está no tove do Senhor. Não é o plenitude, não é o tempo. Tempo perfeito. Porque as coisas acontecem de forma perfeita. Porque depois você não vai ter como, se você esperar em Deus, você não vai ter como dizer para Ele, Pai, eu esperei, então é a hora certa, tudo vai acontecer de forma perfeita. Mas a precipitação não traz nada de bom para as nossas vidas, e nós temos trocentos exemplos bíblicos, trocentos exemplos na nossa história de vida. Quem tem um pouquinho mais de 40 anos aí tem muito. Não, vou botar até 30, você já tem muita história para contar, não tem não? A gente que está, né, entre os 40 e a eternidade. Não interessa. A gente tem muita história para contar, estou falando das mulheres aqui, os homens também, né? Nós temos muita coisa que a gente já sabe, e a gente entra na mesma rota de engano, de erro, às vezes porque quer. Amém? É igual as finanças, né? Eu estou ensinando as minhas filhas a economizar, a serem organizadas financeiramente, aprendendo também com elas. Oh, Jesus, para todos nós. E eu estou ensinando aí a pequenininha, gosta de economizar, guarda, não gasta nada. Aquela radaça, eu peço dinheiro emprestado a ela, vocês acreditam? Aí ela guarda tudinho lá, eu dei outro potinho a ela agora, aqueles moedinha. Não pode ter moeda na nossa casa que ela guarda tudo, e depois no final do ano ela abre, ela faz as compras dela, das coisas, tá? Mas é assim, todo mundo sabe que você precisa, né, gerenciar bem suas finanças. Quem não sabe aqui? Que a gente não pode gastar mais do que o que tem. Olha aí, Deus falando, né? Quando chega os boletos, boleto é aquela coisa que a gente sabe que sempre vai chegar, né, gente? Se tem uma coisa que a gente sabe que vai chegar, é o boleto. Mas a gente, né? Ele já é o vencedor na nossa vida. Na sua também? Só paga depois que venceu, né, gente? Mas a gente não para organizar a vida da gente, porque às vezes a gente quer viver um padrão que ainda não é o tempo oportuno, não é tove na nossa vida. Aí se enrola. Ainda culpa a Deus. Vocês também louvou, presta atenção. Então existe o tempo oportuno. Aí o que foi que a bendita da Eva, ela viu, aí depois que ela vê, né, porque tudo que entra pelos olhos faz o quê? Né, o desejo flui no nosso coração, não é não? Aí ela comeu, viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, presta atenção, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Aí deu ruim para todos nós até hoje. E deu também a seu marido, esse abençoado comeu também, que estava com ela, e todos os dois comeram, e todos os dois ali perderam o tove. Estão entendendo isso? A vontade plena. O olhar deles, automaticamente o que foi que aconteceu? Então os olhos de ambos se abriram. Mas se abriram para não ver mais o que era perfeito. Porque eles estavam nus, não tinha maldade, mas agora entrou algo que antes não existia, chamado pecado e a maldade. E ali juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Porque já estavam fora do propósito. Vocês estão entendendo isso? Não tem nada que dê mais vergonha do que quando estamos em pecado. O sentimento é o mesmo. Olha para mim, gente. E tem gente que é sem vergonha, faz de conta que não está sentindo e ainda fica alisando o pecado. Que tenha vergonha e se arrependa e saia. E volte para o tove de Deus. Para a vontade plena do Senhor. Amém? Porque a vontade dele de fato é boa, agradável. E quando nós
realmente decidimos viver essa vida por uma escolha, porque isso é uma decisão. Existia um princípio chamado livre-arbítrio, e ele existe até os nossos dias atuais. E os crentes também estão todo dia passando pelo mesmo princípio do livre-arbítrio. Cabe a nós escolhermos o que vamos fazer com essa palavra que estamos recebendo hoje. Se de fato vamos vivê-la, ou se vamos armazenar num HD lá chamado inconsciente, que a gente não sabe para onde vai parar. Ou a gente vai viver essa palavra, ou a gente vai permitir que essa palavra transforme a nossa vida e a nossa existência. É uma decisão, queridos. E eu queria hoje declarar assim, em alto som, para que a gente possa deixar que essa palavra venha ao nosso coração. Eu vou fazer hoje um ato profético com todos nós aqui. Eu vou dizer, e viu Deus. Aí você vai dizer o seu nome. E nós vamos dizer, e era Tov. Todo mundo já aprendeu o que é Tov? Vontade plena de Deus. É o bom, é o agradável, é o perfeito. Porque eu quero declarar isso sobre a tua vida. Porque no teu coração, o teu olhar vai ser na direção daquele que te criou. Daquele que te fez a sua imagem e a sua semelhança. O que aconteceu com Adão e Eva, queridos? Adão e Eva se afastaram de Deus, o olhar dele começou a não ver mais o que era perfeito, o que era Tov em sua vida. E tudo começou a transformar segundo os seus próprios pensamentos, segundo o seu olhar. E eu queria que você fizesse essa avaliação antes de nós declararmos. Feche os seus olhos agora e comece a pensar assim, ó. Já pensou se a minha vida fosse regida pelos meus pensamentos? Pelo que eu penso acerca de mim ou do amanhã? E eu sei que eles são confusos. Porque somos humanos. Somos seres que caímos, saímos da presença do Senhor. Perdemos o alvo da visão. Você já imaginou se a sua vida fosse pautada nos seus medos, nos seus pensamentos negativos? Ou o seu excesso, né, às vezes, de se achar alguma coisa muito importante, porque tem gente que é o contrário também, né? Se acha muito capaz. Pode abrir os seus olhos. Quando Deus fez tudo, quando Ele te fez, Ele disse que era bom. O que não está bom e ajustado ainda na tua vida é porque você precisa voltar o olhar para aquele que te criou. Para que haja esse ajuste. Apóstolo, não quer dizer que eu posso viver uma vida Tov, uma vida plena no meu Deus? Você pode. Eu quero declarar que em meio a toda dificuldade, né, a toda tribulação que você possa estar passando, você pode viver o Tov de Deus na sua vida. É uma loucura, né? Porque em meio àquela tempestade, Jesus conseguiu dormir num barco. Jesus não estava pleno em seus poderes, Ele era Deus, mas lembre que Ele esvaziou-se. Vocês estão comigo? Esvaziou-se, Ele era homem, Ele assumiu a forma humana mesmo. Então, todas as angústias, dores, medos que nós temos, Ele passou todas elas. Como é que Jesus consegue dormir em meio a um barco que estava querendo realmente virar para assustar pescador? Gente, você acha que a tempestade foi fraquinha? Primeiro que naquele mar não tem tempestade, porque aqui não é um mar, é um lago. Primeiro que eles já viram, tem assombração aqui, né? Porque isso não é natural. Vocês estão entendendo? Porque que eles ficaram tão agitados? Porque não é um mar, gente, é um lago. Quem já viu ter tempestade? De onde é que veio esse vento? Cercado por aquelas montanhas que tem ali, é até esquisito, né? Tinha que ter algo sobrenatural. E eles estavam vendo que era algo que fugia o natural que eles estavam acostumados. E Jesus dormindo. Isso é a prova de que nós podemos, sim, viver o Tov do Senhor. É uma loucura, queridos. E sabe o que é que vai impactar a vida dos seus familiares, dos seus amigos, a sua própria existência? É você, definitivamente, viver essa vontade de Deus. Sabia que vai impactar? Sabia o que mais impacta as pessoas na vida daqueles que realmente andam na direção do Senhor? É essa paz. Alguém já chegou para você e disse: que paz é essa? O que é que tem dentro de você? Me explica. Você já viveu essa experiência? É o Tov de Deus.
Isso pode ser em qualquer situação. Vamos exercitar isso na nossa vida em nome de Jesus? Vamos crer e confiar. Por quê, queridos? A história mudou. Porque Jesus naquela cruz, quando Ele ergue-se naquela cruz, os nossos olhares têm que estar nele. Ele venceu por nós. Ele nos deu o Tov de volta. Há esperança para termos uma vida assim. E é essa vida, né? Pela fé, que tantos fogem. É uma tolice. Você que tem o trabalho, o esforço do seu braço, achar que tudo que você tem é porque você trabalha muito. E se amanhã o fôlego de vida te faltar? E se a saúde que você tanto preza te faltar, ou a beleza, sei lá o que é que você tanto almeja na sua própria vida? O que nós somos? Então, queridos, a vida verdadeira é pela fé. Algum tipo de fé você tem, porque só em você acordar e acreditar que você vai conseguir chegar ao seu trabalho, com tantas adversidades que nós passamos quantas e quantas vezes só no trânsito, por acidentes, por gente passando que morreu, que teve um ataque cardíaco. Quem pode provar? Vocês estão entendendo isso? Pelo menos uma basezinha de fé você tem. Só que Deus tem mais para você, Ele tem o Tov. Ele tem a vontade plena. Porque Ele te vê nas suas necessidades, Ele te vê em todo momento. O nosso Deus é um Deus de muito amor, de muita misericórdia e graça. O Salmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Só o nosso Deus mesmo, viu? Amém? Você crê nesse Deus de forma verdadeira e poderosa? Está preparado para declarar isso sobre a sua vida? E não ficar mais murmurando? E não ficar colocando a sua vida em cash? Ou então, eu estou tão entediado com essa vida e murmura contra a própria vida. Deus disse que era bom e você está dizendo que é ruim. Deus disse que é perfeito e você diz que é imperfeito. Deus disse que é belo e você diz que é horrível. E acha que está agradando o Espírito Santo dessa maneira. Precisamos compreender que o nosso Deus se agrada quando declaramos aquilo que Ele já declarou sobre nós. Então acorda, mulher, homem, criança, de manhã dando glória. O meu Deus me vê. As misericórdias dele se renovaram essa manhã sobre a minha vida. Eu vou olhar na direção da cruz, porque ela está vazia. Agora nós temos um Deus que é ressurreto, que está sentado no trono à direita do Pai, e que a terra é apenas estrado dos seus pés. Nada foge ao seu controle. Ele governa todas as coisas. A terra está cheia da glória de Deus. Nem a morte nós devemos temer. Aqueles que vivem o Tov de Deus não temem a morte, porque Ele já venceu a morte. Foi João que me mandou a foto da prisão de Paulo, do apóstolo Paulo, onde eles ficaram presos, né? Quase o ministério todo ali, né? Não, vivo, ele estava vivo, preso, ainda vivo, né? E ali ele passou todas as aflições. O homem conseguia cantar, celebrar. Como isso? Me explica, humanamente, se não for o Tov de Deus das nossas vidas. Porque Paulo recebeu algo sobrenatural. Paulo, ele mesmo diz que era um homem sujeito a todas as paixões, como cada um de nós. Mas às vezes a gente endeusa muito esses homens, né? Mas eles são homens que venceram porque viram o que Deus viu. E que essa noite nós possamos ver o que Deus vê. Eu queria que você ficasse em pé. Depois nós vamos ler, que a gente vai declarar, fazer esse ato profético sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Se não tiver esperança nesse evangelho, que vale a pena falar desse evangelho, né? Se não há um Deus que muda nossa situação de vida, que adianta falar desse Deus, queridos? Vocês estão comigo? E a partir do Tov de Deus da nossa vida, quantas pessoas serão alcançadas? A paz e a alegria que está dentro de você, ela tem que fluir a ser derramado na vida de outros, porque essa é a vontade plena do nosso Deus, viu? Não é viver o Tov só para nós. Ele é tão pleno, Ele é tão perfeito, que é derramado na vida daqueles que nos cercam.
Olha que coisa poderosa. Não tem como ter uma vida cheia da presença e ser só para você. Amém? Lá em Salmos 39, 8 fala assim: provai e vede que o Senhor é Tov. Eu quero te dizer que o Deus que te vê, Ele declarou que você, a sua existência é Tov. Você veio no tempo certo, na hora certa, para o projeto certo. Você crê nisso? Você vai declarar outra coisa sobre você? Não. Você só vai declarar o que é verdadeiro e genuíno. Que a sua vida, quando Ele te viu, Ele disse: é muito bom. É muito bom que Ele exista, que ela exista. Amém? Declara comigo agora. Viu Deus que... Não, só vi Patrícia. Patrícia vai para o céu, vocês não vão, não é? Fala alto seu nome, sem títulos, só o nome. E viu Deus que Raquel era Tov. Vamos ouvir essa canção e adorar nosso Deus em nome de Jesus. E declarar que tudo que Ele viu é bom.